Não me incomodo muito com o hospício, mas o que me aborrece é essa intromissão da polícia na minha vida. De mim para mim, tenho certeza de que não sou louco, mas devido ao álcool, misturado com toda espécie de apreensões que as dificuldades de minha vida material há 6 anos me assoberbam, de quando em quando dou sinais de loucura, de delírio. Aí, gente, abro com um trechinho dessa maravilha, dessa preciosidade que é o Diário do Hospício do Lima Barreto, certo? Essa edição aqui da Companhia das Letras, bem caprichada, bem bonita, vem com 2 textos. O Diário do Hospício, acompanhado de Cemitério dos Vivos. O diário, bom, né, o próprio nome já nos conta, é um diário biográfico, onde ele fala sobre as 2 internações que ele vai sofrer. Ele fala mais da segunda internação que ele vai sofrer na vida dele, né? Ele teve 2. E o Cemitério dos Vivos é uma novela, onde o principal personagem é o Vicente Mascarenhas, e que vai contar a história, né, quase de tons biográficos. Esse Vicente Mascarenhas é um alter ego do Lima Barreto, é um sujeito com pretensões intelectuais de ser um escritor, como era o Lima, né, como foi o Lima, e de fato o Lima se tornou um grande escritor, e que vai acabar também no hospício. Claro que o Lima usou toda essa tinta da realidade, todas as anotações que ele fez no diário, trazendo para esse Cemitério dos Vivos. O título é maravilhoso, né? Cemitério dos Vivos. Bom, depois do bip que o Gordo vai soltar aí, a gente conversa então. Então vamos lá, gente, vamos falar sobre o Lima Barreto, dos escritores com os quais eu me envolvo emocionalmente. O Lima Barreto, ultimamente, é um dos principais. Eu gosto muito da obra dele, eu gosto muito da virada do século XIX para o XVIII, o Machado, o Lima Barreto, e o Lima cada vez mais vem ganhando espaço aqui na minha biblioteca e nas minhas leituras. Uma das razões é esse trabalho maravilhoso, né, da Lília Moritz Schwartz, Lima Barreto, Triste Visionário, né, onde ele vem com essa capa aqui, que é uma pintura maravilhosa, uma fantástica biografia do Lima Barreto e das questões do século XIX. A Lília é uma das grandes historiadoras desse período e vai encaixando a obra do Lima ali como esse homem que olha para as coisas, que descreve os subúrbios para a gente, né? E que tem uma vida muito louca, muito avassaladora, né? Um tsunami, tá? Muito pelo que ele já contou aqui, a questão do álcool e a loucura. A loucura permeia, passeia por toda a obra do Lima Barreto. Se a gente pensa lá no Policarpo Quaresma, né? A passagem do Policarpo doidivanas pelo hospício e tal, o Lima tem umas marcas muito fortes do hospício. O pai dele foi internado, né? Ele acaba tendo 2 internações e numa dessas, na segunda internação, ele nos vem com essas anotações preciosíssimas que vai pontuar o pensamento do século XIX, né, a ideia da loucura para o século XIX, a ideia de normalidade, tá? Nessa sociedade, a ciência, a visão da ciência para com as doenças psíquicas. Bom, coisas que eu noto já de cara, e eu sei que muita gente procura esses vídeos por conta do vestibular, né? Esse é um livro sobre, né, e um livro muito marcado pela crítica que o Lima vai fazer, principalmente a ciência do século XIX, a qual ele sempre olhava pelo canto dos olhos, né? Ele ficava muito desconfiado, porque ele falava assim, gente, como é que pode, né? Eu olho para um lugar como esse aqui, o hospício, quando ele dá entrada, isso está lá nos diários, e só vejo gente negra e só vejo gente pobre, né? Então era um sintoma, era uma visão crítica que ele tinha daquilo tudo, e também como ele observava, nesse trecho que eu fiz de entrada para vocês, ele fala assim, eu não sou aquele louco, aquele tantã, né? Aquele típico louco. O meu grande problema é o álcool, e o álcool me leva ao delírio, me leva, né? Então essa condição de marginal. Bom, o que a gente vê muito, e claro, lendo, sei lá, Vigiar e Punir, me lembra muito isso aqui também, do Foucault, essa capacidade, essa força, o poder
psiquiátrico médico de internação. E os discursos científicos ou de pseudociência que foram se montando através dos tempos e que em certos períodos, não estou falando que não existe o louco, que não existe a loucura, ele serve sim para uma normalização do sujeito. O Lima Barreto vai pontuar muito isso, e desconfia dos seus médicos, desconfia das pessoas que estão lá, fala assim, olha, eu não entendo, esse cara aqui não conhece muito, ele não tem um lado humano, esse médico, o cara não conversa com as pessoas, não faz as coisas acontecerem e tal, ele fica muito impaciente, muito desconfiado, e é uma coisa muito legal. Por exemplo, lá no romance a gente tem um trecho, por exemplo, que ele fala o seguinte, esqueci-me um momento dos meus propósitos de alto debate metafísico, de ferir a ciência nas suas bases e contestar-lhe esse caráter de confidência dos deuses. Então ele está falando assim, o sujeito acha que é Deus, o médico acha que é Deus, que os pedantes querem dar-lhe para justificarem a vaidade que tresandam, por saber dela um pouquinho. Então o cara sabe um pouquinho e aí ele fica arrotando vaidade, arrotando regras, levando com as suas asserções arrogantes tristeza no coração dos outros e discórdia entre os homens. Gente, a descrição do manicômio, a descrição do lugar é terrível. Ele fala que se ele sair de lá ele nunca mais quer voltar naquilo, O nome da novela, Cemitério dos Vivos, é bem a fotografia que o Lima procura para tudo isso. E não fica aí, ele vem falar sobre a questão da mediocridade dos pensadores e cientistas brasileiros. Ele fala muito assim, os caras ficam lendo autor francês e não sei o que, e vem aqui falar sobre as regras, sobre o que deve ser, e fica diagnosticando, mas nunca leva isso muito a fundo, muito a sério. De resto, diz ele, é bem sabido que os especialistas, sobretudo de países satélites, no caso Brasil, como o nosso, são meros repetidores de asserções das notabilidades europeias, dispensando-se do dever mental de examinar as certezas de suas teorias, princípios e etc. Mesmo quando versam sobre fatos ou fenômenos que os cercam, aqui, dia e noite, fazendo falta por completo aos seus colegas da estranja. Abdicam do direito de crítica, de exame, de livre exame e como se voltássemos ao regime da autoridade. Então ele está falando, esses caras aqui, eles ficam só copiando o que os europeus estão falando nas teses europeias e abdicam e deixam de lado o pensamento crítico sobre a realidade que eles estão aqui vivendo dentro desse lugar, dentro desse espaço. Bom, ele fala dos médicos, da relação com os médicos e todas as anotações, que é muito interessante. As anotações, elas obviamente são biográficas, mas o Lima era cara, eu imagino ele tão perdido naquele espaço, que ele começa a vazar essas anotações para o mundo da fantasia, para o mundo da literatura que ele vai fazer. Então, nos cadernos biográficos, no diário, ele vai falando da esposa dele, ele nunca foi casado, Então, essa esposa já é a figura, a figura da Efigênia, que está lá no Cemitério dos Vivos. Essa sim era a esposa do Vicente Mascarenhas, essa sim ganha vida, mas dentro da literatura. Então ele está ali meio que borrando essa margem dentro do diário dele, ele provavelmente já estava pensando nessa personagem. O Cemitério dos Vivos vai trazer uma aproximação bem interessante com a obra do Dostoiévski. Dostoiévski também viveu algumas entonações obrigatórias, também fala sobre essas questões e também a gente não consegue deixar de notar uma certa aproximação com o Dom Quixote, por motivos óbvios. O Dom Quixote é o doidinho preferido da literatura, então o Lima vai falar com eles. O Cemitério dos Vivos, esse nome maravilhoso, vai falar sobre um personagem chamado Vicente Mascarenhas. O Vicente Mascarenhas tem uma esposa que vai morrer já no começo da história, que é Efigênia. Ela morre com 25 anos. Ele vai contar um pouco a história de como eles se conheceram, de como ele gostava de literatura e ela também o apreciava por conta desse gosto. Os dois vão se apaixonar, ela mais do que ele. Ele, por conveniência, acaba se casando com ela, mas, passado o tempo, ele tem um filho que lhe causa um pouco de desgosto, porque o filho nasce com algumas limitações intelectuais e mentais, e ele vai acabar depois, por uma série de questões, mas principalmente por desgosto, abalado, e vai ser internado
no manicômio, tá? Bom, nessa internação aí a gente vê toda a experiência do Lima Barreto nos diários, né, no Diário do Hospício, vai ser trazida e vai ser recriada dentro dessa novelinha chamada O Cemitério dos Vivos. Bom, a questão não é o que acontece com ele lá dentro, não vai ter grandes aventuras. O foco é realmente a crítica e a descrição do lugar. Então a descrição do pessoal que está lá, as questões raciais, a questão da pobreza, a gente pobre que está lá, a questão do alcoolismo, a relação entre os médicos e pacientes, tudo que ele, né, pensou muito no diário, ele vai estar reverberando dentro do romance dele. Então é impressionante, né? Não tem como deixar de ler o Vicente, o Mascarenhas, e não lembrar, e não tomar em conta o próprio Lima Barreto. Bom, ele vai ficando nesse lugar. Essa é uma obra inacabada, mas que talvez seja uma das grandes descrições de um hospício, né? Eu indico muito esse livro para o pessoal que vai fazer medicina, para entender um pouco as questões do século XIX, olhar a medicina e olhar a ciência como um discurso, né, um discurso que busca a verdade, busca certezas, mas nem sempre encontra, né, principalmente nas chamadas ciências humanas. Tá? Então é muito bom ter um olhar mais atento a esse contundente relato aqui de um dos maiores nomes da literatura brasileira. Então, indico fortemente não só esse livro, mas toda a obra do Lima Barreto e também, né, essa biografia da Lilia Moritz Schwartz. Coisa fina, coisa muito bacana para pensar, né? O pessoal de Santa Catarina, da UFSC, vai fazer prova desse livro. É uma sorte poder encontrar um livro desse para fazer, né, o seu vestibular. Por quê? Porque você não perde tempo lendo coisa ruim, vai ler coisa boa, coisa interessante pra caramba. Perfeito, gente? Então tá bom, tá aí o Diário do Hospício, Cemitério dos Vivos, do livro.